Notícias falsas. Algo que tem ganhado muita atenção recentemente e que continua a ser um problema muitas vezes grave, tratando de assuntos importantes e perigosos ou de coisas bobas, apenas para chamar atenção. E além de falsas, temos as notícias sensacionalistas, que exageram em sua expressão e na maioria das vezes não querem dizer exatamente aquilo que propõem em seu título. Neste vídeo, ensinaremos a você 5 passos que podem te ajudar a identificar se uma notícia é confiável ou não, através de uma análise mais profunda da mesma. Os 5 passos que propomos para uma melhor análise de qualquer notícia são: a alegação, a verificação de fontes, a checagem de fatos, a análise de conteúdo e, por fim, comentários anônimos. Seguimos nesta ordem ao analisar uma notícia para economizar tempo, uma vez que, quando a notícia falhar em qualquer um desses passos, já será o suficiente para entender que essa notícia é falsa ou sensacionalista. Iríamos começar então pela alegação, mas antes de qualquer coisa, é bom entendermos um pouco melhor sobre o sensacionalismo para que os passos sejam bem adotados. De forma compacta, podemos dizer que o sensacionalismo ocorre quando as informações de uma notícia são entregues de uma forma tendenciosa, ou utilizando linguagens fortes que captam a atenção do público, ou omitindo informações importantes para o contexto e incluindo até mesmo mentiras. Esses detalhes são às vezes muito sutis e às vezes escancarados na nossa cara. Isso acontece principalmente no título da notícia, e pode ou não seguir para o corpo da mesma e se tornar cada vez mais próximo de uma completa mentira. E aí, entramos com o primeiro passo: a alegação. A alegação é justamente o passo em que verificamos a chamada da notícia. Basta analisar o título e o conteúdo da mesma. Se as informações se mantêm consistentes, podemos seguir para o próximo passo. Isso é, se do título para o corpo tudo se manteve. Caso contrário, já cortamos aí e podemos considerar que essa notícia não é confiável, ou seja, falsa, mas valeria ainda seguir com os próximos passos para ver até onde vai essa informação. Verificação de fontes. Neste passo, iremos procurar quem publicou ou escreveu a notícia e se efetivamente há alguma autoria, além da fonte dos dados, quando for alguma notícia envolvendo números, estatística ou alguma pesquisa, por exemplo. No caso de não haver autor em qualquer parte da notícia, já podemos considerar que essa informação não é confiável. Caso haja um autor, vale pesquisar o nome do mesmo e verificar sua relevância. Isso é, se há mais notícias do mesmo. E o mesmo vale para os dados obtidos e suas respectivas fontes, laboratórios, etc. A notícia ainda sobrevive após verificar as fontes? Pois então, seguimos para a checagem de fatos. Esse passo tende a ser o separador de águas entre as notícias falsas ou tendenciosas e as verdadeiras, além de ser mais simples e exigir menos de nossa interpretação. Chegou então o momento em que iremos pegar o conteúdo da notícia e analisá-lo em veículos de checagem de fatos, além da própria barra de pesquisa. Utilizando ferramentas como Snopes e FactCheck, conseguimos eliminar grande parte das falsas informações. Por fim, pesquisamos o título da notícia ou palavras-chave que contextualizam a mesma e verificamos a sua constância em outros sites de notícia, além dos próprios sites de checagem de fato que irão aparecer. Após checar se o fato é constante em outros veículos e se nenhum checador de fatos a contradiz, passamos para uma análise um pouco mais aprofundada sobre o sensacionalismo da notícia. Entramos então na análise de conteúdo. A análise de conteúdo consiste em realmente ler a notícia em busca de uma linguagem que indique o sensacionalismo. Uma linguagem provocativa, dramática, exagerada, a fim de provocar você, o leitor. Isso é algo que podemos identificar desde o título até o corpo da notícia. Coisas como urgente, você não vai acreditar, ou informações que procuram o choque do público, como milhares de desempregados por culpa de fulano. Notícias com essa linguagem tendem a influenciar o leitor a uma narrativa induzida pelo sensacionalismo da mesma. Se essa notícia passou até aqui, podemos passar pelos pormenores, muitas vezes despercebidos. Esses são os comentários anônimos. Comentários anônimos são precisamente o que o nome diz. São comentários em notícias que procuram implicar mais veracidade para a mesma e geralmente se encontram no fim da notícia. Às vezes, até mesmo possuindo nomes, mas nunca nada que comprove que aquilo é realmente uma pessoa falando, como um e-mail anexado, por exemplo. Então, encontrou algum comentário anônimo na sua notícia? Ela acaba de cair por água abaixo e realmente não é confiável.
estes 5 passos, será mais difícil que uma notícia falsa consiga te levar para o contexto errado da coisa. Vale lembrar que no fim, tudo isso depende muito do seu interesse em ir a fundo e realmente ler a notícia no processo. E isso é sim muito importante, uma vez que isso molda a sua visão e as decisões que você, como parte da comunidade que vive, vai tomar quanto a isso. Por fim, agradecemos a sua atenção e esperamos que dessa forma você consiga, além de filtrar suas informações, compartilhar elas de forma mais segura e verdadeira.